Olá, é uma alegria estarmos juntos aqui novamente no canal do Método Anelo, onde nós temos a alegria de convidar e de estar aqui conosco nossos queridos amigos, Paulo Campana e Alessandra. Obrigado pelo sim de vocês, que vocês estão aqui com a gente. E gostaríamos de conversar um pouco com eles, saber um pouco do casamento. Doutor Eli, que alegria para nós estarmos aqui. Obrigado pelo convite de vocês. Quando você disse para a Alessandra na semana passada, falou: Alessandra, eu vou chamar vocês. Olha, a gente ficou muito feliz. Então, muito obrigado pelo convite, pela oportunidade da gente poder compartilhar. Normalmente, eu dou testemunho, né? Eu dou depoimento da nossa história e muitas vezes ela não pode me acompanhar, né? Porque às vezes é fora de Campinas, sim. Muitas vezes ela está comigo, mas participando diretamente, como ela vai estar aqui hoje, talvez é a segunda ou terceira vez que a Alessandra está diretamente. Que legal. Então, para a gente é uma honra muito grande estar com vocês aqui nessa noite. A honra é nossa. Nós nos conhecemos já de algum tempo, né? Paulo Campana tem uma empresa, ele é empresário, a Servicamp, que ajuda na questão de vigilância, serviços, terceirizações, não é? Isso, uma empresa de facilities. Facilities, isso aí. E também trabalha na Donep, ajuda ali. Isso. Também nós fazemos servo parte de da Deus, Donep. Isso, né? Graças a Deus, são servos de Deus. E agora, este ano, está como pré-candidato a vereador de Campinas. Isso, novamente nós vamos estar, né? Já estamos como pré-candidato novamente. Ah, muito bem, muito bem. Então a gente queria saber um pouco de vocês, como é que vocês se conheceram. Ai, conta pra nós, gente, é uma história incrível. É muito legal. Olha, doutor, eu vou começar e depois você vai me interrompendo aí, hein? Tá bom. Doutor Eli, o senhor conhece a minha história, antes de eu chegar na nossa parte, como nós nos conhecemos, eu vou falar um pouquinho brevemente da minha história. Eu sou do Paraná, vim para Campinas, a minha família veio para Campinas na década de 80, e aí eu, cheio de sonhos, né, na adolescência, queria arrumar uma namorada, até tive namoradas na adolescência, mas aí com 19 para 20 anos, quando eu ingressei na Polícia Militar, que foi a minha primeira profissão oficial, vamos dizer assim, sim. Tive outros trabalhos, outros serviços antes, como office boy e tantos outros serviços, mas na adolescência. Um trabalho propriamente dito mesmo, né, foi quando eu entrei na Polícia Militar. E quando eu entrei na Polícia Militar, eu não tinha namorada, né? Então eu tinha o desejo de encontrar uma namorada e tal. E aí, durante o período do meu curso na Polícia Militar aqui na cidade de Campinas, algumas coisas foram marcantes durante esse período meu de treinamento na polícia. Sim. Mas falando da minha parte matrimonial, né, da minha parte de namoro, que é o objetivo principal aqui, né, do programa de vocês e desse podcast, durante o meu período no curso para formação de soldado da Polícia Militar, aqui em Campinas tem um clube que na época era muito conhecido, chamado ADPM, Associação Desportiva da Polícia Militar. É um clube na região do São Quirino, em Campinas, que é voltado para as atividades de lazer dos policiais na época. Tá. E durante esse período nós estávamos numa escola de soldado, e eu fazia parte dessa escola. Os diretores desse clube, ou melhor dizendo, dessa associação, nos procurou para vender, para a gente ser sócio, né? Sim. Fazer parte dessa associação destinada aos policiais, porque até então eu não era um policial ainda, eu estava me formando. Então, o que eles queriam? Que a gente fosse sócio, né? Preencher um formulário para ser sócio. Sim. E os diretores desse clube foram nos visitar, né? Alguns dos diretores. E um deles, o que se destacava, ele levou um violão, tocou algumas músicas lá, contou algumas piadas para nós em sala de aula, ele era muito brincalhão. Uhum. E ele disse: olha, eu tenho 3 filhas em casa. Uma delas, as 2 já são casadas, e eu tenho uma terceira, muito bonita em casa. E eu sentado na sala de aula, eu disse assim: eu vou conhecer, porque ele já era mais velho, né? Sim. E eu falei: olha, eu vou conhecer a filha desse velho e eu vou casar com ela. E Olha pensei só. isso, né? Não contei para ninguém. Então isso foi no ano de 1990, né? Então eu falei: eu vou conhecer a filha dele e tal. E ele foi embora, né? Eles terminaram lá o que eles foram fazer, foram embora. E aí naquele mesmo ano eu me formei, né? Que era no decorrer do ano de 1990. E no final do ano de 1990 para 1991, eu estava numa região aqui em Campinas, que é a região do Campos Elíseos, e nessa região tinha um autolanche.
E tinha uma galera lá, né? Muito movimentada aquela galera. E aí, muitos jovens da minha idade, que naquela época eu estava com 19 para 20 anos. E aí eu comecei a olhar para uma moça, ela começou a olhar para mim e tal. E aí logo eu fui conversar com ela. E quando eu fui conversar com ela, logo eu quis dizer que eu era policial, que eu já tinha me formado até então. Sim. E eu falei, olha, eu sou policial e tal, né? E aí ela olhou para mim e disse, é engraçado. Meu pai é policial, minha irmã é policial, meu tio é policial e meu cunhado é policial. E aí eu disse pra ela, todo mundo na sua casa é policial? Aí ela disse assim, meu pai é policial. Ela falou o nome de todo mundo, aí eu perguntei assim, quem é teu pai? Ela disse, meu pai é o Tenente Tessari. Eu falei, caramba, ela é filha daquele homem que foi vender título pra gente lá do clube. Coisa. Que mundo pequeno, gente. Você vê como que é? É como se aquilo que eu falei na sala de aula, que eu tinha pensado, Estivesse se concretizado. Né? Que legal. E assim realmente se concretizou. E aí como foi, né? Daí eu comecei a namorar ela, tal, a gente começou a se falar mais. E aí a gente começou, né, naquela época a sair e logo, né? Então isso é algo, né, que foi marcante para nós, claro, marcante para nossa vida até hoje. Sim. Porque aí a gente começou a se relacionar muito cedo, começamos a ter intimidade muito cedo. E aí, né, com o passar do tempo, começou a acontecer o seguinte, né? Depois de um ano desse período, uma hora estava grávida, outra hora não tá. Olha, e aí ela, olha, eu acho que eu tô grávida. Eu falei, meu Deus, e agora, tal? E aí até que realmente chegou uma hora e a Alessandra estava grávida, né? E aí, do nosso primeiro filho, que hoje já está com 30 anos, né? Então já se passaram 30 anos dessa história, né? Sim. Aliás, mais de 30, né? Porque ele já, né? 30, né? 30 e pouco, 30 anos e alguns meses. Então, aí quando ela veio me dar notícia, olha, eu estou grávida e tal, eu falei, puxa vida. E foi uma preocupação muito grande para mim. Sim. Porque ela não trabalhava, ela era estudante, ela estudava, né? Estava terminando, né? Estava terminando o ensino médio. Estava terminando o ensino médio, era magistério que você fazia? Já fazia naquela época o magistério. Naquela época, Sim, né? sim. Que tinha ainda. Hoje acho que não tem mais o Não tem magistério. mais. E aí ela estava terminando e eu falei, puxa vida, ela não trabalha. E eu trabalhava já na polícia, mas né, o meu salário era muito pouco. Eu falei, puxa vida, agora eu vou ser pai e eu não tenho nada, vou ter, né, não tinha casa para morar, absolutamente nada. Então ali começou assim um grande desafio, aliás, o nosso primeiro desafio no matrimônio, no nosso casamento foi isso. Porque até então nós não era casado, como que eu vou fazer isso? Como eu vou dar notícia pro teu pai? Né? Porque até então o pai dela era um homem muito bravo, firme, né? Rígido. Rígido. Sim. Eu falei, como que a gente vai avisar? E para minha família também, né? Para meus pais. E assim foi, tal, até que passado um período eu contei para minha mãe, né? Para meus pais, o que estava acontecendo. E aí eu falei, bom, a gente vai arrumar uma casa para morar e tal. E aí isso não estava acontecendo. E eu já estava trabalhando na polícia e fazendo bico de segurança no meu horário de folga, para dobrar o meu salário. Sim. Por quê? E fazendo um parênteses nessa conversa também, doutor e Maraísa, eu tinha aprendido na minha infância, né, que a oportunidade não surge toda hora na tua frente. Ela não é, todo o tempo ela fica escancarada para você. Surgem as oportunidades na vida e nós temos que abraçar ela. Sim. Então, eu trabalhava num dia, no outro dia eu tive a oportunidade, conforme estou dizendo, de dobrar o meu salário. Então eu tinha que trabalhar fora. E principalmente com ela grávida. E foi passando o primeiro mês, segundo mês, terceiro mês, quarto mês. E a mãe dela começou a dizer para ela, olha, esse rapaz não vai assumir teu filho não. Não foi isso, Alessandra? Sim. Como que ela falava? Você vai ficar mãe solteira. Lá ele não vai assumir você não, porque estão passando uns meses aí e nada, né? 6 meses, 7 meses, 8 meses, do 8º mês que eu fui sair da casa da minha mãe. Então, uma preocupação mãe justa de mãe. Claro, Sim, lógico, sim, né? Sim, Faz sentido. E ela, com certeza. aí a minha sogra cedeu a casa dela, o quarto dela, né? Pra gente ficar e ela ficou no outro quarto e aí e o meu cunhado dormia na sala pra poder a gente ficar lá. Porque aí o Igor nasceu em dezembro, eu fui morar com ele em novembro, o Igor nasceu em dezembro. E aí ela falava, ele não vai te assumir, porque né, os meses estão passando e nada, né? ela não via uma atitude da minha parte. Mas antes de chegar nisso, eu precisei falar com o pai dela. Sim. Né? Então esse foi um momento tenso para mim, difícil. Mas claro que a mãe já desconfiava, com certeza, mãe né? desconfia. Mãe desconfia. Sim. E aí eu fui avisar o meu sogro, ele assim, não teve uma reação
bravo, nada disso. Eu disse que, né, que eu ia assumir, etc. Eu estava procurando um lugar pra gente morar. E aí, né, não falava nem casamento, aí era juntar, era assumir a paternidade, né, e assumir ela, né. Então, assim foi. Mas aí a minha mãe falou, olha, como tá ficando... Mas aí eu comecei a construir num pequeno terreno que o meu pai tinha aqui em Campinas, na região do Ouro Verde. Eu comecei a construir, mas não dava tempo de terminar essa obra. Ah, sim. Mas não ia dar tempo. Já ia nascer logo. Já ia nascer o Igor. Tá. E aí o que nós fizemos? A minha mãe falou, olha, vem morar aqui, que é o que a Alessandra acabou de dizer. Então minha mãe nos acolheu na casa dela, inclusive no quarto dela. No quarto dela. Ela cedeu o quarto dela. Foi, para nós foi algo assim muito forte, para mim e para ela também isso, né? Sim. Porque ela cedeu o espaço dela para que a gente pudesse O ficar. quarto dela, A forma ficou no que outro eles quarto, tiveram pra meu cunhado ajudar. na sala, meu cunhado tava morando com ela ainda, né? Meu cunhado era solteiro. Era solteiro ainda. Tá. E aí dormia na sala. E aí a gente ficou lá. E o Igor nasceu lá. O Igor nasceu nesse espaço. Morei 2 meses junto com ela na mesma casa. E depois moramos 2 anos no fundo da casa. No terreno que No tava terreno. construindo. Na própria tem- casa na dela. Na própria casa, onde tá. tem a casinha do fundo. Porque um outro irmão meu, nós éramos em 3 irmãos na época, e meu outro irmão morava nessa casa. Então tinha um irmão que morava junto, o outro que morava no fundo. Esse meu irmão casado também saiu da casa, e aí sim a gente foi morar A gente num foi morar. espaço nosso, numa casa nossa, né? Enquanto eu estava construindo a outra pequena A casa que a outra gente casa. tinha. Tá. E assim foi o nosso início de relacionamento, né? Nasceu o Igor, e o Igor foi crescendo, passou mais um tempo, né? E aí chegou um momento, acho que 1 ano e meio depois, não chegou nem 1 ano e meio, 1 ano a casa já estava pronta, aí a gente novamente saiu dos fundos da casa da minha mãe, e a gente foi morar na nossa casa, a casa que eu construí, uma casa muito pequena também, ali na mesma região do Ouro Verde, e ali nós fomos morar. Então ali a gente começou, nossa primeira casa propriamente dita, aonde eu construí. Então foi o primeiro imóvel, num terreno que era do meu pai. Claro que com a ajuda do meu sogro, ele nos ajudou bastante também, Legal. né? Financeiramente nos ajudou em muitas compras, comprando geladeira, um comprava o fogão e assim foi. Eu Outro acho- ajudava a fazer o muro, foi encaixando. Legal. Eu acho bonito isso, a família poder ajudar e fazer isso sim. mesmo, né? Sim, apoiar e apoiar. ajudar e eu acho Porque no importante, começo, né, bonito. todo mundo precisa de ajuda. Claro, né? com certeza. Eu costumo dizer, doutora Eli Maraísa, que não só na nossa vida profissional, mas na nossa vida também quando a gente casa, em todos os momentos da nossa vida, alguém nos ajudou. Ou alguém nos deu a primeira oportunidade no campo profissional. Eu sempre digo, alguém nos dá a primeira oportunidade. Né? Às vezes até mais de uma. Quando a gente começa a nossa vida familiar também, alguém nos ajuda, ou com conselho, às vezes dando um presente. A maioria dos casais, né, às vezes quando começa a vida, tem dinheiro às vezes para comprar uma geladeira, não tem dinheiro para comprar o fogão. Então sempre alguém ajuda, um padrinho ajuda, ou Sim, o pai, ou a mãe, verdade, sempre verdade. tem ajuda. E com a gente não foi diferente, a família acolheu e nos ajudou. E aí nasceu o Igor, né? E aí, passado mais um tempo, né? 2 anos depois, Alessandra? 2 anos, né? Aí a Alessandra ficou grávida da nossa filha, Daí. que é a Ingrid, né? Então nós temos o Igor com 30 anos e a Ingrid com 28. Aí nasceu a Ingrid. Nasceu aí. Aí eu falei, bom, agora... Aí a Alessandra operou, eu falei, olha, eu até faço uma brincadeira. Eu falei, ó, vamos operar porque senão é um filho por ano, a situação tá difícil. E assim foi. Então esse foi o nosso começo de casamento. Tá. E aí, né, aí começou, dali para frente a gente começou a viver uma outra etapa, que eu costumo dizer e eu sempre comento. Qual foi essa outra etapa? Aí começou a aparecer as nossas diferenças também. Por que que aparece? Diferenças no sentido do que eu sempre digo. Qual era essa diferença? O homem e a mulher, quando se casam, podem morar até vizinhos. Até vizinho de casa, vizinho de apartamento. Mas a cultura familiar é outra. Com certeza. Nenhuma é igual a outra. Com E eu, principalmente, que tinha vindo do Paraná, vim de um outro estado, de uma outra cultura, morava no sítio, a Alessandra morava da cidade, então havia uma diferença muito grande entre a gente. E quando você namora, é tudo lindo e maravilhoso, né? Então, é promessas, juras de amor, mas depois que casa, é inevitável, as diferenças vão aparecer. E comigo e com a Alessandra não foi diferente. Então, começa a aparecer as diferenças de casais. Sim. E a gente sempre pergunta, né? E como é que vocês fazem para lidar com as Como é que diferenças? fizeram? Então, como é que vocês fizeram? Então, Conta aí pra gente. Então, aí essas diferenças, doutor, quais foram essas principais diferenças?
eu vim de uma família que eu tinha que trabalhar desde pequeno para ganhar meus trocados. A Alessandra, né, o pai dela já, por morar em Campinas, e já era inclusive aposentado da polícia nessa época, ele também fazia bicos, vendia, o pai dela foi muita coisa, foi taxista, tantas coisas, então às vezes até dava uma mesada pequena, mas às vezes até dava uma ajuda, né, que antigamente, hoje nem se fala muito mais nisso, né, mas antigamente o pai dava uma pequena mesada, claro que não era nada absurdo, não era um quantia, mas sempre ajudava elas, né, principalmente sei dela. E aí eu tinha que me virar desde pequeno, ganhar meu dinheiro. Então eu cresci tendo que dar meus pulos para poder ter meu dinheiro, cuidar da parte financeira. E quando a gente foi morar junto, nasceu os nossos 2 filhos, então aí eu já tinha a nossa casa, eu tinha que lutar, comecei a lutar para comprar o meu primeiro carrinho muito velho, ficava muito fora de casa, né? Então eu trabalhava um dia na polícia, no outro dia eu tinha que fazer bico de segurança. Então eu ficava muito fora de casa. E a Alessandra, ela era o quê? Gostaria até que você comentasse disso. Então ela era um pouco, falar a respeito disso. Eu ficava muito fora de casa e ela sentia a minha falta. Com E duas por quê? crianças, Com 2 né, crianças Alessandra? ainda. Com 2 crianças, né, pequenas. Aham, O Igor com 2 anos, a Ingrid de bebê. aham. E ele, né, trabalhava de dia na polícia e à noite em outro lugar. Dia na polícia e à noite em outro lugar. E aí ele ficava muito fora de casa, né? Muito tempo. Mas a gente não se via muito. Sim. Aí eu falo, nossa, mas você tem que ficar em casa. Você tem que ficar mais em casa. Você não para em casa. Você precisa ver, porque as crianças vão crescer. Você não vai ver as crianças crescer. Daqui a pouco estão com 10 anos, 15 anos, você não vai ver. Tem que criar memória com os filhos, Com né? certeza. E aí foi passando o tempo. E é uma coisa assim, você não pode nem fazer uma coisa e nem a outra. outra Nem a outra, completamente. Tem que ter um equilíbrio. Tem que Mas naquela época, Trabalhar, mas tinha que dar Tinha que é dar um pouco de desafio, atenção né? também. É. mas como naquela época, né, conforme eu disse das oportunidades, né, eu cresci com as frases, olha, o cavalo não passa toda hora arriado na sua frente, o bonde não passa toda hora. Então você tem que trabalhar bastante. ai. Então eu queria construir algo para nós, né? Sim. E aí começou a se acirrar essas diferenças. Porque na realidade ela era esposa inexperiente, porque ela nunca tinha sido casada, e nem eu. Sim. Então o que acontece? Ela era esposa inexperiente e mãe inexperiente. E eu idem, marido inexperiente e também pai inexperiente. Então era um aprendizado de nós dois. E ela foi abraçando isso com muito cuidado. Mesmo dentro da falta de prática ou inexperiência, ela foi assumindo esse papel. E eu também, então trabalhando fora, mas ficava muito fora. E aí começou a acontecer o quê? Muitas brigas, as diferenças que eu disse anteriormente começou a aparecer. Principalmente em razão, né, conforme eu já disse, das culturas diferentes, as culturas familiares diferentes. Sim. E aí a gente chegou a brigar muitas vezes. E eu dizia pra ela, pô, eu me mato de trabalhar, você não dá valor, você devia ter casado com um vagabundo, com um drogado, porque eu ia falando, não, eu sou trabalhador, eu tenho que trabalhar, né? No mundo, né? A gente aprende, né? O provedor da casa e tal, né? Muito machista em alguns aspectos. E aí eu falava, poxa vida, eu me mato de trabalhar, ela não dá valor. E essas brigas nossas começaram a ficar mais intensas, porque ela queria, né, que eu ficasse mais em casa. E isso muitas vezes aconteceu. Então, eu trabalhava na polícia, no outro dia no que a gente chamava de bico, né? Sim. E final de semana, às vezes, em casa, nem todo final de semana em casa, né? E assim foi, esse foi o nosso início da construção de tudo, terminando a casa, tentando comprar um móvel para casa um pouco melhor, né? Sim. Tentando comprar um carrinho velho, né? Porque se é uma coisa que a Alessandra aprendeu a fazer, é empurrar carro velho. Que acabava a gasolina, quantas vezes ela teve que empurrar? Isso no namoro e depois. Opala, velho, quebrava, acabava a gasolina, não marca, né? Porque não marca. Não tinha nem marcador direito. Ai, Não que marca situação. direito, acabava. Ih, acabou a gasolina, empurra. Vamos empurrar. Chama os outros pra ajudar. Pra vir. Então essa foi assim, o nosso início, nossa história, As lutas, o as começo batalhas. do casamento, né? Claro, depois houve um tempo que isso se intensificou a tal ponto de eu achar que de repente nós não tinha nascido um pro outro, eu acho que a gente tinha feito a coisa errada e que não deveria, né? Eu muitas vezes comecei a achar isso, porque Que as isso ficou expectativas de um e de outro não não batiam, tava aí correspondendo vocês não sabiam mais. o que fazer. E aí eu falei, acho que tá errado isso e tal, né? E aí eu cheguei até, durante um período, até me ausentar. Fiquei até um período fora de casa, né? Curto, mas fiquei. Sim. E nesse período vocês
não frequentavam a igreja ainda. Não. Então, eu Porque a igreja, nesses momentos, é importante. com Porque a certeza. igreja Traz ajuda. uma orientação. E sem orientação nenhuma. Não, e quanto à orientação. orientação. Aliás, você abordou algo que é muito, muito profundo isso. E realmente que isso é muito importante. Mas nós não tínhamos, né? Você tinha o quê? Eu tinha meu dia a dia de profissão, que às vezes você podia. Você viu exemplo, às vezes, de um ou outro, que às vezes não eram exemplos tão bons assim também, né? Que às vezes nem sempre, mas conselho, aconselhamento, praticamente nenhum. E isso é muito ruim nesses momentos, né? Casais, falta, o casal tem que Faz buscar isso, né? E às vezes a pessoa do trabalho, não, separa mesmo, não te ama, tem esses Você merece conselhos. coisa melhor. Então, a gente, né? Então, agora a igreja não, a igreja preza pela família, a igreja luta pela família, Vai pelo ensinar a casamento. resolver o problema, Exatamente. né? Então, E outra coisa, né, doutor? Você vê, é o cuidado que a pessoa tem que ter, por quê? Porque os conselhos nem sempre, conforme você disse, eles são bons. Por isso que Sim. tem que saber de quem você busca esse conselho. Com certeza. Porque de repente você pode destruir a sua vida, destruir o teu matrimônio, por algo que de repente você conseguiria com certeza contornar. Com bom Sim. conselho, com paciência, cedendo, cada um cedendo um pouco, né? Que às vezes, né? E às vezes o sentimento de orgulho, né? A pessoa não quer ceder. E isso é altamente prejudicial. Com certeza. Então, esse início de casamento nosso, de matrimônio, porque eu falo casamento, mas na realidade não foi casamento. Eu costumo também dizer que é o seguinte, eu fui casado 3 vezes, eu e ela também, né? Então nós somos casados 3 vezes, mas casados com a mesma mulher. Por quê? Porque primeiro eu juntei, depois nós casamos no civil, e depois realmente quando nós fomos para a igreja, nos convertemos, aí a gente entendeu a importância do cordão de 3 dobras. Qual a importância de você consagrar um casamento a Deus. Então que faz toda a diferença. aí sim, aí quando a gente teve essa compreensão, aí realmente isso se fortaleceu muito mais entre nós. Legal. Mas isso é muito legal, muito importante isso. Benção, que benção. Bom, e nessa história vocês conseguiram superar, vocês conseguiram vencer. E hoje em dia, no dia a dia, como é que vocês fazem? Às vezes porque é normal assim. Eu quero pintar minha casa de branco. Eu quero pintar de amarelo. E aí, como é que vocês fazem para resolver essas pequenas coisinhas? Como é que vocês lidam com isso para ajudar esses casais que estão vendo também? Doutor, você sabe que é interessante isso que você está me perguntando? Chamando doutor, né? Porque não perde o hábito, né? Como o senhor é doutor, pastor, é o meu dentista da família, né? Então, mas doutor, eu acho que o tempo vai nos ensinando isso. Sim. Vai ensinando isso, e às vezes no passado, coisas que você, principalmente no início de casamento, às vezes a gente não é tão tolerante assim. E você quer prevalecer a tua opinião. E eu acho que com o tempo, e a gente ouve falar muito isso, quando eu ouvi as pessoas falar isso, falar não, mas depois você vai entendendo, porque às vezes você renuncia de algumas coisas. Você tem que aprender a abrir mão, que não é todo tempo, é a sua vontade, tem que ser da maneira que você quer. Você bater o pé e dizer, tem que ser do meu jeito. Então, em alguns momentos você tem que renunciar, às vezes tem que ouvir e ficar quieto, né? Às vezes não é o momento de falar alguma coisa. Isso hoje eu posso dizer isso. Talvez no passado eu não aceitaria isso com muita tranquilidade. Mas hoje eu posso dizer isso. Com 54 anos, né? Já com 30 anos, né, Alessandra, de casado? 30 anos de casado. Então, com 30 anos, Quase né? 31. Juntando os 3 períodos que eu estou dizendo, né? Na brincadeira, claro. Mas são 30 anos. É uma jornada? É uma jornada. Então hoje eu posso dizer isso. Que em alguns momentos é renúncia, é a gente abrir mão, é essa compreensão, né? Quando você fala, ouve, às vezes a outra pessoa, num outro momento você aborda aquilo de novo e a pessoa concorda. Eu acho que tanto da minha parte como da dela, hoje tem ocorrido isso, não é, Alessandra? Sim. Conta aí um pouco, fala a respeito disso. Porque não adianta, né? Você ficar, né? Batendo na mesma tecla, né? Sim, sim. Vamos deixar pra lá, deixa passar, vamos deixar pra lá, não vou ficar batendo não, então na tecla, deixa ele fazer do jeito dele, eu faço do meu jeito e, né? Vamos se acertar. Acho que é uma coisa que tem que fazer junto, né? E tudo bem. Claro. Aí ele vem e me pergunta, o que você acha de fazer isso? Eu acho legal. O Aí se eu diálogo. falo, eu acho que não é legal, acho melhor você comprar. Ou De fazer. adquirir alguma coisa, né? Não faça. Ou faz, acho legal, vamos fazer sim e tal. Aí a gente Essa conversa mais aberta, mais conversa. franca. Onde... Porque também não adianta ficar Eu só fugindo, queria né? Uma curiosidade, Alessandra, que eu fiquei. Quando é que foi que o Paulo te contou
dessa coisa que ele pensou que ele ia casar com a filha daquele senhor? Foi logo no começo ou demorou? Logo no começo. Foi logo no Logo no começo? começo, ele já contou. Então tá. Quer conhecer seu pai em tal lugar, não sei o quê. Porque daí começou a conhecer. Mas não foi no dia que vocês se conheceram. Não. Passou um tempo. Passou um tempo. Tá. Ele contou. Ah, eu fiquei com essa Ah, curiosidade. eu conheci seu pai. Eu falei, tu conheceu meu pai já? Seu pai foi na TPM. Não sei onde, de título. É? Nossa, mas ele já estava formado, né? Mas ele não te falou que falou assim, eu vou casar com a filha desse homem. Não. Ah, não. Então, isso Só foi depois. Foi depois? Bem depois. Ah, bem depois. Bem depois. Mas é uma coisa que é interessante, né? Mas aquilo para mim foi muito forte. E aí depois, né, claro, eu passei a ter uma convivência muito boa com o pai dela, né? Sim. Claro, primeiro porque a gente se identificava em razão A da profissão, profissão. né? Sim, mesma profissão. Mas ele era uma pessoa, eu tinha uma excelente amizade, tinha uma proximidade muito grande com ele. Me respeitava muito. Legal. Sim. Uma convivência muito boa. Hoje ele já não está mais entre nós, mas nossa, era uma pessoa muito legal. Me ouvia bastante, me dava também conselhos, claro. E eu para ele, né? Embora ele era mais velho, que eu bem mais velho, claro, mas eu também fazia isso, ele me ouvia bastante. Que legal, que gostoso. Que legal. Puderam ter um bom relacionamento. Sim, Isso é sim. importante. E que eu acho muito bonito isso, né? O rapaz se relacionar bem com o sogro-sogra e a esposa também com o sogro-sogra. Sim, E aí Uma boa convivência. tem uma boa Isso convivência. ajuda, É. né? A Alessandra, por exemplo, com a minha mãe, nossa, ela fez algo pela minha mãe que eu não tinha oportunidade de fazer. Viajava com a minha mãe, eu viajei, claro, mas ela de ficar vários dias, por exemplo, a Alessandra fez isso muitas vezes, né? Que Legal. Né, Alessandra? interessante. Sim, Pode a ser gente ia companheira todo ano. dela. Do ano a gente ia pra Batuba. Ah, que gostoso, que Passava o legal. aniversário do Igor na Batuba. Vamos, Dona Maria? Vamos. Em um mês, e às vezes faltava um mês pra ir pra viajar, ela já tava com a mala dela pronta. Uau, ela gostava. Ela gostava. Que legal. E ela tinha uma vontade muito grande, um sonho de viajar de avião. Aí eu falei com ele, vamos lá, vamos fechar uma viagem. Aí a gente foi pra Caldas Novas. Ela adorou, amor. Que Ficou sentada na legal. janelinha, olhando na janelinha do avião, o tempo todo, até chegar lá. Olha, cumpriu o sonho que Até ela chegar. tinha. A primeira vez foi com a gente. Amor, Que é. legal. E foi ela que Depois, propiciou Na isso. segunda vez, a gente foi pra Portigalinhas. Aí ela também, ai, amor, porque aí... Que legal. E isso me alegrava. Porque no começo você é até estranha, né? Mas era algo muito legal. O fato dela, né? A convivência dela com a minha mãe era muito boa. Isso me alegrava o coração, né? Sim. E você vê que coisa, né? É claro, a gente sabe, respeitando que cada um tem às vezes tem suas dificuldades. Mas quando uma esposa se relaciona bem com a esposa do marido, como é bom para ele isso. Isso fortalece demais. Porque isso alegra o coração dele. E fortalece o casamento. Fortalece o casamento. Sim, acho Quando hoje, né, tem aí, né, o dito popular, porque sogra, não sei o que, não. Eu, por exemplo, Não é a necessário. mãe da Alessandra é viva, me dou super bem com ela também, né? Mas como eu me dava com o meu sogro, mas com o meu sogro em razão de alguns vínculos, né, principalmente profissional, a gente tinha uma proximidade muito grande. A minha sogra também, uma bênção. E isso me alegra muito. Mas o fato da Alessandra se dar bem com a minha mãe, como aquilo era importante para mim. Então é algo que eu acho que todo casal, a esposa, né? É uma receita. Eu acho que a esposa que ela se atentar para isso, nossa, como que isso reflete no casamento. Né, da sogra, né? Melhor Amiga, a coisa. melhor coisa é ser amiga da sogra. Sim. Não adianta brigar. Com certeza. Porque não adianta, né? E São aquilo- duas pessoas importantes Sim. na vida do homem. Então, eu costumo, né, dar conselho, né, para as minhas amigas da igreja, as meninas que mais convivência comigo, que não adianta, né, brigar com a sogra, né? Você tem que ser amiga dela. Sim, sim. Porque você vai brigar e o seu marido não vai gostar. Claro. Vai São ficar duas chateado. pessoas importantes pro homem. Sim. Né? Sim. A mãe e a esposa. Isso. Né? Até mãe dele. Ele vai ficar do lado da mãe, né? A mãe dele, então. E eu acho interessante uma coisa. É assim, às vezes a pessoa fala assim, mas qual que é mais importante? Ou a Ou a mãe e a esposa. esposa, né? E aí, como é que fica? Assim, gente, não é questão de mais importante, todos são importantes.
Qual que é mais importante, seu braço direito ou o braço esquerdo? Os dois são Vai querer importantes, ficar né? sem Você não nenhum, quer né? ficar sem nenhum dos É dois. verdade. Então, não é uma questão de mais importante ou menos importante. Todos são Os dois importantes. são Saber administrar os Saber dois. administrar os Saber, dois, né? saber ter equilíbrio, Isso. que você não pode ficar o tempo todo com a mãe e não pode ficar o tempo todo com a esposa. Tem que aprender a dividir o tempo e Eu já dedicar tive tempo. amigos, para vocês terem uma ideia, que às vezes é filho único. Aí fica um pouquinho mais difícil. Mas aí que ele ou ela tem que estar muito atento com isso. Sim. Porque o filho único às vezes tem um pouco mais, tá mais próximo da mãe, É. né? Porque é filho Sim, único. sim. E aí a esposa precisa ter essa compreensão. E a mesma coisa o marido. Uhum. Quando a esposa é filha única. Porque, querendo ou não, esse vínculo ele é mais forte ainda, que eu considero quando é filho único. Então precisa cuidar bastante com relação a isso. Sim, E sim. o equilíbrio, É, o né? equilíbrio, Você tem que cuidar do seu novo lar, mas não é para abandonar os pais, Não, né? é, Ao sim. mesmo tempo, você não pode só ficar com os pais e abandonar a esposa. Então Isso, tem que ser o exatamente. O equilíbrio. Né? equilíbrio e saber dosar. E é um desafio mesmo, com certeza. É um desafio para cada um, para cada casamento. Mas que bom que vocês venceram e É. puderam ter uma boa convivência, Sim. né? E lá já se vão 30. 30 anos. Olha, 30 anos. passa muito rápido, Passa. né, gente? Bom, e aí hoje vocês entregaram a vida a Cristo, participam da Igreja do Nazareno, são, Sim. Sim, né? somos membros lá na Igreja do Nazareno Nazareno. Central, onde, Sim. né, no início da nossa conversão, né, aliás, nós temos um amigo em comum, que é o Luiz Lauro, e eu sempre cito ele, porque é um irmão muito querido, né, passou a fazer parte da nossa família, convive em muitos lugares com ele, e principalmente no início da minha conversão. Então, eu tenho uma gratidão e um carinho muito grande por ele, porque Deus usou ele na minha vida, na nossa vida, né? Tanto ele como a Yara. Aliás, tem tudo a ver com o que nós estamos falando aqui hoje, em razão dos exemplos, daquilo que ele contava, e a gente vai assimilando, experiência que eles viveram. Sim. E depois, sem sombra de dúvida também, a igreja para nós nos acolheu, a maneira Sim. que chegamos, participamos de tantos eventos para casais, tantos retiros de casais, né? Que aí você tem os palestrantes, casais ali Ajuda contando, tanto ajudando isso. tanto, assunto que às vezes as pessoas não gostam de abordar, porque quando você ainda não frequenta, não está numa igreja, não se converteu ainda, às vezes tem alguns assuntos que você não gosta muito de ouvir ou de citar, mas quando você vê casais contando a sua história de vida, como nós estamos falando da nossa aqui, um pouco Sim. da nossa hoje, Sim. e as pessoas estão ouvindo e falam, poxa vida, isso serve para mim. Exatamente. Olha que importante isso. Sim. E quantas vezes nós ouvimos isso? Então, além das pregações na igreja, do dia a dia, na palavra, né, lendo a Bíblia e dos encontros de casais, que eu considero algo também importantíssimo na vida de qualquer casal. A gente sempre aconselha os casais que a gente fala, assim, gente, vão em encontro de casais, Sim. porque isso é importante, ajuda o casal. Porque muitas vezes os casais esquecem alguns detalhezinhos. Olha, fala eu te amo para sua Coisas esposa, para seu básicas, né, esposo, do coisas dia a dia. básicas, coisas simples e que acaba passando, esquecendo. Então a gente vai lembrando, Isso é importante, participar de encontros de casais. Você acabou de abordar algo aí agora que falou muito comigo e eu aprendi isso nos encontros de casais. Essa frase, eu te amo, eu tinha muita dificuldade de dizer ela. E eu até cito exemplos, da onde vinha essa dificuldade? Eu cresci num lar que eu não ouvia isso, mas porque meus pais eram ruins? Não, porque eles também foram criados dessa forma. Não era E eu costume. E eu costumo dizer duas frases, a gente só consegue dar para as outras pessoas ou para o nosso cônjuge aquilo que nós recebemos um dia ou aquilo que nós conhecemos. Se eu não conheço ou nunca recebi, eu não tenho como oferecer. E aí quando eu aprendi isso, eu comecei a verbalizar isso tanto para ela, claro, e Deus também brotou isso no meu coração, considero que o Senhor plantou isso no meu coração, e eu comecei a verbalizar isso para ela, e comecei a aprender a verbalizar isso para os meus filhos, e dizer que os meus filhos são uma bênção na nossa vida. Nós temos um filho especial, que o Igor, que o nosso filho tem, tem autismo, então a gente tinha uma dificuldade, eu tinha uma dificuldade, imagina, aprender tudo isso, e a igreja foi muito importante na nossa vida, no nosso matrimônio, na convivência dentro da nossa casa com nossos filhos, e eu aprendi a dizer isso, olha, eu te amo, porque antes, doutor, eu até brinco isso, olha, essa palavra eu te amo, ela vinha até aqui na minha garganta, e daqui ela não saía. Uau!
Quantas vezes ela cobrou isso de mim? Você não fala que você me ama. Eu falava, o importante é que eu sinto, eu não preciso dizer. E a mulher quer ouvir, né? E a mulher quer ouvir. Eu falava, o importante é que eu sinto, eu não preciso dizer. Mas não, ela queria ouvir, eu te amo, não é isso? Então assim foi essa... Então a igreja, doutor, e a convivência com os irmãos na fé, isso nos ajudou muito. E com faz certeza. muita diferença. Sim. Legal. Faz. Agora eu gostaria de pedir uma coisa especial para vocês. Para vocês olharem para a câmera, olharem para essas pessoas que estão vendo vocês nesse momento e cada um por vez deixasse um versículo ou uma mensagem para esses casais. Às vezes casais jovens, às vezes casais de um certo tempo, às vezes casais com 30, 40, 50 anos de casados. Uma mensagem para esses casais. Quem que começa? Você fica à vontade. Alessandra, vai lá, Eu Alessandra. começo. Eu quero deixar uma mensagem para vocês que é o seguinte. Como a gente abordou bastante coisas aqui sobre casamento, eu quero deixar para as mulheres e para os homens também, que não desistam do seu casamento. Lute por ele. Lute por ele até o fim. Esposas, lutem pelo seu casamento. Né? Coloque Deus à frente e vai dar tudo certo. E eu gostaria de deixar um versículo acho que todos conhecem esse versículo, esse salmo. É o Salmo 23, versículo 1. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Amém. Amém. Doutor, eu gostaria de deixar para aqueles que estão nos assistindo, Provérbios 27, 17. Você tem como ver aí? Tem. Só para não falar errado, mas acho que é 27, 17. Que diz assim, como o ferro afia o ferro, o amigo afia a face do amigo. O que quer dizer isso? Como o ferro afia o ferro. Né? O depoimento das pessoas, de um irmão, também nos ajuda, que é o que a gente falou agora. Então, o testemunho do que nós estamos falando aqui, com certeza, e eu creio que vai falar o coração de algumas pessoas que estão nos assistindo. Então, quando a gente fala sobre isso, né, eu ouvindo a história das outras pessoas, aquela história fala comigo. Provérbios 27 e 17. 27. Isso. 27 e 17. Isso. 17. E O ferro se afia o ferro e uma pessoa pela presença do seu próximo. É isso aí. mesmo. Então, o testemunho para mim é algo muito forte, né? Porque eu também faço parte de um ministério chamado Adonep, que é um ministério de testemunho. Então, o testemunho é algo muito forte, ele edifica. Então, quando a gente ouve a história de alguém, a minha convivência com vocês dois, a nossa convivência, vai trazer experiência de vocês para nós e de nós para vocês. Então, isso é muito forte. E outra coisa que eu também, né, queria deixar como Alessandra, dizer o seguinte, também não desistir. Porque no começo, muitas vezes, conforme eu disse, por não conhecer a Cristo, a importância de um casamento, e não me arrependo nenhum momento de ter continuado casado. E se eu pudesse, se tivesse que escolher de novo, eu casaria com a Alessandra de novo hoje. Ela é o amor da minha vida. Eu te amo. Muito bem. É isso aí, gente. Muito obrigado por vocês estarem aqui, por esse testemunho tão bonito, de ver esse amor na vida de vocês. Que Deus abençoe o casamento de vocês. E você que está assistindo, que Deus abençoe sua vida, sua família, sua casa. E escute sempre os vídeos do nosso canal do Método Anelo no YouTube. Deus abençoe sua vida. Amém. Deus abençoe.